Alô, alô, tá gravando. Vamos lá, vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Falta pouco, né? A gente teve aí uns percalços, né? Acho que na aula de Páscoa a gente entendeu que era melhor o pessoal ficar liberado aí para chegar cedo no almoço de família de Páscoa. Aí teve uma aula lá que também acabou que uma semana que não teve, e teve 2 semanas que foram aulas especiais, né? Sobre a Semana Santa e sobre o tempo pascal. Então acho que deve ter aí 1 mês que a gente não tem aula sobre a oração, né? Então, a gente está no último bloco, que é o bloco sobre a oração. A gente teve 2 aulas, né, sobre a tradição da oração. Hoje a gente vai ter uma aula sobre a vida de oração e faltarão 2 aulas finais sobre a oração do Pai Nosso. E aí termina o Catecismo da Igreja Católica, né? Se vocês forem parar para ver, o final do Catecismo, isso daqui é só índice regressivo. Ou seja, falta aqui guias para oração, não, acho que o Pedro terminou aqui. Aqui a vida de oração, falta isso aqui. A gente tem 3 aulas para matar isso aqui. Então, quem diria que a gente ia matar esse livrinho aí, esse pouco mais de 1 ano e conteúdo muito rico, né, que tem aqui, né? Então, eu não escrevi aqui, mas a gente vai no parágrafo 2697. O conteúdo não é tão grande e está muito rico pelo catecismo, né? Então eu não vou pelo compêndio, eu vou pelo catecismo mesmo, tá? Falar de muitas das coisas que a gente vai falar aqui, né? A gente veio falando, né, ao longo do ano, né? Essas questões aí de tipo de oração, oração vocal, oração mental, meditação, oração contemplativa. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila, né? É um livro muito naquele estilo, né, de Santa Teresa, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro de Santa Teresa, mas parece que ela vai escrevendo assim, conforme o Espírito Santo vai jogando na cabeça dela. Começa a falar de uma coisa, daqui a pouco ela foi para outro assunto que não tem nada a ver, aí ela volta para aquele assunto, ela vai falando. Tá, brigadão. Mas assim, ficou muito rico, né, naquele livro. Seria uma indicação de uma leitura complementar a essa aula de hoje, né? E tem um livro do padre Francisco Faus, né, que ai meu Deus, me fugiu o título agora, né? Que também fala disso de uma forma mais... Até o final da aula eu me lembro o título, se eu não lembrar eu mando depois no grupo. Que é um livro que ele vai detalhando muitas dessas práticas de piedade, né, que a gente tem conversado, né, como fazer isso de uma forma frutífera, né? Então, enquanto Santa Teresa ela é mais profunda, né, no livro dela, o Padre Francisco Faus ele é mais prático, né? Assim, se eu quero aplicar isso na minha vida, isso está com Deus. Você já leu? Estou lendo. É muito bom, né? É o livro que a Val está lendo. Muito bom. Então o primeiro, né, o de Santa Teresa, ele é mais teórico, ele é mais interior, ele é mais poético até, né, e vai nesse estilo, né, tão próprio, né, de Santa Teresa. Mas quem quer uma coisa mais prática, assim, né, o livro do Francisco Faus ajuda muito nesse sentido, tá? Então vamos começar aqui no 2697 do nosso catecismo, né? A vida de oração, que é o capítulo 3, né? Quando encerrar esse capítulo 3, a gente vai para o Pai Nosso, que é na aula que vem. Vocês vão ver que é bem poético, né? A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento, né?
já começa com uma frase assim, é a vida do coração novo, né? O que é o coração novo? Né? É algo que a gente tem meditado aí nesse tempo de Páscoa, né, que a gente está vivendo. Nós, como batizados, nós morremos para o homem velho, o homem que nasceu no pecado, né? E nascemos nessa vida nova. E essa vida nova é uma vida que é unida a Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouco daquilo que a gente já falava ali quando a gente falou na primeira aula da tradição da oração, né? Do orai e vigiai sempre, né? Como é que é possível orar sempre, né? Então, se a vida, né? Como é que foi que ele escreveu? A vida do coração novo é a oração, né? A oração é a vida, então a minha vida é uma vida de oração constante, né? E o que se entende por oração constante? Um constante diálogo com Deus, uma constante presença de Deus, né? A gente falou desse conceito da presença de Deus, mas com uma consciência de Deus, né? Eu ter consciência que Deus me acompanha em tudo que eu faço, Deus está presente em tudo que eu faço, né? Então isso até ajuda a gente a dar mais sentido aos nossos atos, a gente a evitar o pecado com forças maiores, né? Quando a gente tem consciência de que Deus está presente sempre, né? Um amigo que tinha dificuldade em manter a castidade ao longo do namoro, puxa, acho muito difícil, às vezes eu tento ali, tento, mas às vezes, né, tô ali, eu e a namorada e tal, e você sabe como é que é, né? E o diretor espiritual deu esse conselho para ele: olha, quando você estiver com a sua namorada, mesmo que não esteja presente, sempre imagine que a mãe dela está com vocês. Então tá você e ela no carro. Imagina sempre que a mãe dela está ali no banco de trás. Então você não faça nada que você não faria se a mãe dela realmente estivesse ali sentada ali no banco de trás. Ali, né? E, de certa forma, isso é uma verdade quando a gente pensa em Deus, né? Deus está sempre presente, né? Então, às vezes a gente é tentado a fazer uma coisa ali meio mais ou menos, uma falta de capricho, não digo nem um pecado às vezes, né? Mas fazer uma coisa boa, mas ali com uma falta de capricho ali, né? Mas Deus está aqui olhando, né? Ele está vendo como que eu faço isso, né? Certamente ele não fazia nada com falta de capricho, né? Você não consegue imaginar Jesus ali trabalhando na oficina de São José, fazendo ali uma cadeira meio perneta, meio torta, né? Até ainda não está distante, né, Semana Santa, né? A gente meditando aí, né, na paixão, né? Acho que talvez isso tenha sido um dos aspectos, né? Quando deram aquela cruz ali para ele carregar, né? Talvez que até Cristo tenha olhado aquela cruz, pô. Ou meu pai, São José, fôssemos responsáveis por fazer uma cruz de madeira dessa, a gente não ia fazer uma cruz assim, né? Toda capenga, né? Cheia de farpa. Aí, realmente ele fazia aquilo mais. Então, se você ter essa noção, né, da presença de Deus, isso pode ajudar, né, a fazer tudo com mais perfeição, né? A fazer as coisas todas assim com mais, né? E isso é viver uma vida de oração, né? São José Maria Escrivá, que é um santo do cotidiano, como João Paulo II colocou, né, na sua canonização, né? Ele falava um pouco disso, né? Ele falava: para um apóstolo moderno, 1 hora de trabalho é 1 hora de oração. E como que 1 hora de trabalho é 1 hora de oração? Quando você trabalha consciente de que você está trabalhando para Deus. Quando você faz as coisas consciente de que você está fazendo para Deus, né? Você está rezando. Rezar é ter presença de Deus, né? Se Deus está presente, eu estou ali com Ele, eu estou dialogando, às vezes, mesmo que não seja com palavras, né? É muito bom você ter no seu ambiente de trabalho alguma coisa que te lembre de Deus de vez em quando, né? Eu sempre tive como hábito ter na minha mesa de trabalho um pequeno crucifixo, né? Que eu deixo lá no consultório, e recentemente o meu diretor espiritual me aconselhou mudar. Renato, a gente tende a ser default, né? A gente, quantos anos você está com esse crucifixo aí? Muitos. E sempre que você olha para ele, você realmente, pô, obrigado, irmão. Onde que estava? Estava na secretaria. Valeu, obrigado. Sempre que você olha para ele com frequência, você lembra dele? Várias vezes eu passo o dia inteiro, eu nem olhei para o crucifixo, nem pensei em Deus assim. Então, muda, né? O ser humano, ele precisa de mudança. Então eu fiz um esquema que cada dia da semana eu tenho uma imagem diferente no meu consultório. Na segunda eu boto um pensador de Rodin, assim, né? Pequenininho ali, assim, que a gente não tem nada de sagrado, mas não. Eu estou vendo aquele cara pensando, para eu lembrar que eu tenho que pensar em Deus, assim, né? Eu tenho um objeto diferente que eu mudo, não vou me alongar aqui, né? Mas é bom ter essas indústrias humanas, esses recursos humanos que te ajudem a ter mais
presença de Deus, né? Isso vai te ajudar a trabalhar melhor, isso vai te ajudar a não se decepcionar na sua vida, né? Muitas pessoas, quando jovens, são mais entusiasmadas, né? Acho que eu já falei disso aqui, né? Qual é a função de um estagiário numa corporação, né? O estagiário é aquela pessoa que chega cheia de... Bom, pelo menos um bom estagiário, né? Tem o estagiário preguiçoso também, mas esse não é exemplo. Mas a função do estagiário, o garoto às vezes não sabe nada, né? Mas ele chega cheio de entusiasmo, cheio de energia, ele dá um ar de otimismo, né? Ali, contribui para que a equipe fique um pouco... contaminada, né, no bom sentido, por essa energia, né, essa vontade. E às vezes a gente vai tomando as pancadas da vida, né, e algumas pessoas vão passando os anos e vão ficando mais amargas, né. Então você vê isso às vezes em muitos matrimônios, né. Mas passaram anos aí que eu fiz tanta coisa por essa pessoa e nunca recebi em troca, né, então a coisa vai ficando ali meio... Ontem eu peguei um filme dos anos 90 para assistir com a Laila, né? Aquele Tomates Verdes Fritos, né? É um filme bem conhecido, talvez você já tenha assistido. Mas tem lá aquela personagem, uma gordinha lá, que ela quer renovar ali o romance com o marido, né? Então ela vai lá, faz lá um maior jantar lá bacana, né? Aí o marido chega em casa, que legal, você fez um franguinho, né? Vai, senta, liga lá o beijo, lá e começa a assistir o beijo lá, né? E ela fica ali toda frustrada, né? Porque fez aquilo pro marido, o cara até gostou do franguinho, mas... cagou pro romance ali, né? Então, quando a gente faz as coisas, mesmo com boa vontade e capricha, mas faz com o objetivo de agradar os homens, né? Ainda que seja o cônjuge, claro que é bom eu, na minha intenção, querer agradar o meu cônjuge. Às vezes, eu vou me decepcionar. Claro que é bom eu querer agradar o cliente, agradar o chefe, mas às vezes eu vou me decepcionar porque o ser humano é falho. E parte da falha do ser humano está na ingratidão. E a ingratidão dói nos nossos corações, né? O próprio Cristo reclamou da ingratidão, né? Quando ele cura aqueles, não sei se são 10 leprosos, né? E só um volta, né? Ele faz essa observação, né? Eram 10 e só esse aqui que é estrangeiro ainda, né? Que não era judeu ainda, só esse estrangeiro voltou para agradecer a Deus, né? Que falta de sensibilidade, né? O próprio Cristo fica um pouco sentido com a ingratidão. Isso é humano, né? A gente ter essa vontade de ter os nossos méritos reconhecidos, né? Ter o nosso esforço reconhecido, né? E a gente só não vai receber ingratidão de volta quando a gente faz as coisas para Deus, né? De novo, a gente não precisa botar uma única intenção nas nossas ações. A nossa ação pode ser para Deus e pode ser para os homens, e deve ser, né? Uma ação tem mais de uma intenção imbuída em cada ato humano, mas eu nunca devo esquecer que a primeira finalidade de todos os meus atos é fazer para Deus. E isso, né, quando eu consigo viver isso, esse problema da ingratidão é uma solução infalível, né? Porque se eu me sinto não agraciado, não sei se é essa palavra, né? Se eu me sinto não recompensado por aquilo que eu fiz, é porque eu não fiz para Deus, né? Porque Deus não se deixa vencer em generosidade, né? Ele sempre recebe de bom grado e devolve mais do que foi dado. E para que eu possa colocar nas minhas intenções, né, a finalidade de fazer para Deus, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter presença de Deus. Porque se eu me esqueço de Deus no meu dia a dia cotidiano, não vou fazer para Ele, eu vou cumprir tabela, né? Eu vou atender lá meu paciente, assim, ó, sai, vem o próximo e tal, né? Eu lembro de um camarada, né, na residência médica que ele jogava água na cadeira, né, para a consulta ser mais rápida, né? Mas a gente já não, senta não, o paciente estava aí, surinou, está incontinente, né? Então, aí a consulta era em pé, era mais rápida, conseguia acelerar logo, embora, olha, vai logo o outro lá e tal. Claro que esse é um exemplo tosco, né, e grosseiro, né? Mas quantas vezes a gente não faz isso, talvez numa intensidade menor, né, de fazer o nosso trabalho para cumprir tabela, né, para fazer e se esquece de fazer aquilo que somos chamados a fazer como serviço amoroso, né?
Deus me colocou aqui para prestar esse serviço. Como que eu vou mostrar a minha fé, como eu vou desenvolver a caridade, como eu vou me fazer mais santo através desse serviço que eu estou prestando. Eu só consigo isso se eu tenho a presença de Deus. Então, se você enxerga, no meu caso, na medicina, Deus nos pacientes que me procuram, Jesus que me procurou, porque ele se descreveu assim, cada vez que fizer isso a um desses pequenos, esses pequeninos, é a mim que estás fazendo, eu não vou jogar água na cadeira para a pessoa não sentar, pelo contrário, eu vou querer servi-lo da melhor forma possível. Vamos lá. Parei na primeira frase aqui, Então, a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é a nossa vida e nosso tudo. A gente se esquece de Deus. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É isso que a gente falava, ter presença de Deus, recordar-se de Deus. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. São Gregório de Nazianzeno, parece uma coisa exagerada, mas é verdade. A gente deve buscar ter presença de Deus o tempo inteiro. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã e a intensidade de oração. Então, se você está dizendo que eu devo rezar sempre, não faz sentido eu reservar meia hora do meu dia para fazer oração, não tem que rezar sempre? Faz sentido, porque você só consegue rezar sempre se você tem um momento forte de oração no seu calendário, na sua agenda. Então, reservar um tempinho do seu dia para fazer oração. A tradição da igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir essa oração contínua. Então, se essa oração contínua é um fogo que eu tenho no meu interior, de quando em quando eu tenho que jogar uns gravetos ali para a fogueira não se extinguir. Alguns são cotidianos, oração da manhã e oração da tarde. Muito bom que o cristão coloque ali um tempinho para fazer a oração da manhã. Acho que até no final aqui dessa parte do catecismo ele vai entrar no mérito de quanto tempo dedicar, mas isso é uma coisa muito pessoal. Você vê aí quanto tempo, dependendo da sua fase, na vida ascética, do tempo que você tem disponível, lembrando de ser generoso com o tempo para com Deus, você vai botar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas para a grande maioria das pessoas, algo entre 10 minutos e 30 minutos me parece que é adequado. A pessoa que está começando ali, 10 minutos, acho que meia hora é muito bom, às vezes mais do que meia hora você se dispersa, perde o foco e tal, E nós não somos religiosos, nós somos pessoas de vida, a gente tem nossos trabalhos, no meio do mundo, Então acho que é a Santa Teresa que fala no livro da vida, que eu não lembro a frase certa de falar, que ter 2 horas de oração parada, assim, não é que tem que ter, mas tipo assim, ela vê de bom tom, tem 2 horas de oração parada, eu fico assim, meu Deus. Sim, mas assim, Santa Teresa é uma freira, uma pessoa de vida religiosa, De fato, talvez para todas as pessoas que estejam mais assim no meio do mundo, pode ser mais difícil, você pegar ali uma oração de 2 horas, assim, numa tacada só, E, agora mais pessoalmente, eu acho que, pelo menos funciona para mim, eu acho que para o cristão corrente, eu acho que é um risco, às vezes, de você, na hora que você vai traçar o seu calendário, você traçar assim, a hora santa do meu dia. Você pega ali amanhã e faz ali 1 hora de oração, medita na Bíblia, vai na missa e tal, não sei o que, e depois acabou. Eu acho que funciona melhor você distribuir isso ao longo do dia, para que seja dessa forma, você alimentar a fogueira, Daqui a pouco você já está perdendo a presença de Deus, aí você coloca uma outra coisa para reavivar a presença de Deus, Então, mais do que às vezes você pegar 2 horas direto, eu acho que funciona melhor você distribuir isso ao longo do dia, Ali 20 minutos de oração da manhã, 20 minutos de oração da tarde, passar para fazer uma visita ao Santíssimo quando você saiu na hora do almoço, para quem trabalha no centro, então é fácil, O trajeto ali do escritório pro aquilo lá que eu almoço lá, tem uma igrejinha, eu passo lá, Senhor, aqui está João Leiteiro, vim aqui para te dizer que eu te amo, rapidinho ali,
Às vezes é até o último apostolado, né? Se você está indo almoçar com um colega de trabalho, né? Vamos passar aqui só para comer, o senhor está ali, né? Vamos passar ali para cumprimentar o senhor, né? O senhor está ali, como é que é isso? Porque ele está realmente presente na Eucaristia, às vezes é desculpa para o apostolado, né? Até você fazer isso. E aí de noite rezar o terço, né? Lá em casa está um problema esse agora do terço, a Laila chamou a atenção, assim, que o terço lá em casa virou catequese, porque em algum momento eu comecei, acho que eu falei na aula passada, eu comecei a usar o ai terço. O ai terço aparece aquelas imagens, né? E aí os meninos adoram, e eles ficam pedindo para eu explicar as imagens, né? Agora eu vejo, eu expliquei, mas vamos rezar o terço, né? Estou explicando aqui o que é a transfiguração, né? Contando o que aconteceu, explicando, e eles adoram ouvir, né? Até porque eu dou uma floreada assim para contar para eles, já estava a cruz nas costas, já fui contar de Simão de Cirene, né? Pô, Simão de Cirene ajudou, né, a carregar a cruz, pô, ele estava lá na granja, né? Era sexta-feira, ele estava saindo do trabalho, ele, agora eu vou descansar, sair do meu trabalho, vou tirar uma selfie aqui para botar no chão, sextou, né? E aí, pô, os soldados pegam ele, botam lá para carregar a cruz, né, meu filho? Às vezes vem a cruz no momento que a gente não deseja, né? E aí eles adoram, né, essa história, a Laila precisa me cutucar, Renato, tá bom, agora vamos rezar aí as dezenas, aí tá. Bom, o ai terço não tem nada a ver com isso que eu estou falando, porque o ai terço é um aplicativo de celular que ele vai rezando o terço com você e aparecem umas figuras assim que são muito bonitas para cada mistério, né? E as crianças gostam de ver as figuras, né? Olha assim, a visita à prima Isabel, essa é Isabel? Essa aqui é Maria, né? Então eu acho que para as crianças, para elas contemplarem os mistérios, acho que funcionou bem, mas acho que elas se perdem muito nas historinhas, às vezes tem que voltar lá para as Ave Marias, né? Enfim, mas o que eu estava falando é que distribuir, né? Eu acho que funciona melhor distribuir ao longo do dia as orações. O domingo centrado na Eucaristia é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos, né? Então, os temas, né, da oração, às vezes vão mudar ao longo do ano litúrgico, das festas. O mês de maio é um mês que a gente dedica muito a Maria, né? Então é um mês muito propício para se fazer uma romaria, né? O que é uma romaria? Às vezes é você ir até uma igreja dedicada a Nossa Senhora, né? Tem aqui o Santuário de Fátima, aqui pertinho, né? E você reza um terço no caminho, reza um terço lá e um terço na volta, né? Tem Imaculada Conceição. Faz o rosário. Pode fazer um rosário, né? Porque antigamente o rosário eram 3 terços, né? De 1992 entrou um quarto, mas você rosa o rosário inteiro. Imaculada Conceição, tinha Nossa Senhora da Vitória, né? Pô, dá para andar daqui até o Alfabarra tranquilo, né? E também, às vezes, é uma ferramenta de apostolado, né? Você chamar um amigo, você, pô, vamos fazer uma romaria junto, né? Um amigo que está com a mãe doente, internada, está com a mãe doente, vamos fazer uma romaria pela tua mãe, né? Às vezes, mover o coração aí de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e na maneira que lhe agradam. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Entretanto, a tradição cristã conservou 3 expressões principais na vida de oração: a oração vocal, a meditação e a oração contemplativa, né? O próprio catecismo aqui, ele vai colocar dessas 3 dessa forma, mas você vai ver que às vezes as coisas se confundem. E Santa Teresa é muito brilhante nesse livro, né, do Caminho de Perfeição, quando ela vai falar que realmente essas orações se confundem, né? A oração vocal, a oração meditativa e a oração contemplativa, né? Depois ele vai falar a oração vocal, ele vai dividir em oração mental e meditação, como sendo coisas diferentes, né? Não vou entrar agora que ele vai falar. Uma característica fundamental que lhes é comum é o recolhimento da oração, né? Então, seja lá qual for o tipo de oração que você vai se propor a fazer, oração vocal, oração mental, o recolhimento é necessário, né? Na hora da oração, né? O que Cristo ensinava, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala a Deus que te ouve mesmo onde é escondido, né? Então, é muito frequente a gente se distrair, né? Quem está tentando ter vida de oração já deve ter se deparado com essa dificuldade, né? Você se manter centrado durante a oração é um desafio, né?
Então, ainda mais hoje em dia, né, que existem os WhatsApps e mensagens de pop-up no celular, e no elevador já entra aquela tela, né? Acho que todos os elevadores da Barra agora botaram um raio de uma televisão ali, nem ali você pode ter paz, assim, né? Então, o cristão moderno, ele tem que se deparar com uma dificuldade na vida interior, que é o excesso de estímulos, né? O excesso de estímulos, né? Você pega aí uma pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, né? A pessoa, sei lá, 400 anos atrás, né? O que essa pessoa ia comprar? Ia comprar lá uma carroça maneira, né? Pô, beleza, essa carroça aqui é maneira, ela tá ali na carroça, mas ela não vai ficar ali meia hora admirando a carroça dela, né? Hoje você compra um carro desses super modernos, assim, você fica ali meia hora só ali, olhando tudo que o carro tem, né? E você se perde naquilo. Eu quero dizer com isso, o mundo hoje, ele tem atrativos que roubam a nossa atenção para a vida de oração. A gente não tem mais ócio, né? Eu estava na fila do banco, né? Na fila do banco você está lá, né? Você está ali sozinho agora, você já está na fila, que começou a demorar, já pega para ver o Reels ali do Instagram. Ali, né? Então, a gente é bombardeado por estímulos o tempo inteiro. Então, para rezar, a gente precisa se recolher. A gente precisa tirar um pouco, né? E é bom a gente treinar isso para que a gente não se distraia na oração, né? Você treinar, tá na fila de espera de alguma coisa e não pegar o celular, né? Tá almoçando sozinho? Almoçando sozinho, você tá ali vendo alguma coisa. Não, almoça e esquece o celular um pouco, né? A gente cortar um pouco o excesso de estímulos, né? Falando para adultos, né? Quando você vai ler sobre educação de crianças, né? E todos os males que o excesso de telas pode causar, e tanto transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um problema sério, né? Mas mesmo para nós adultos, devemos nos policiar com o excesso de estímulos que somos submetidos para que possamos dessa forma ter mais foco, né? Não só na oração, mas às vezes no nosso trabalho mesmo, né? Se você trabalha ali com o computador e você abre seu navegador, né? Pô, hoje em dia, se você entra no Mercado Livre, uma coisa assim, qualquer outra página que você entra no seu navegador já vem uma propaganda ali daquilo que você procurou no Mercado Livre. Assim, é um inferno, aquelas coisas te procuram ali, né? E se você tem atração, eu falei aqui de carro, né? Você é um cara que gosta de carro, né? E de vez em quando você olha ali preço de carro e tal, né? Vai te bombardear com propaganda de carro de tudo quanto é tempo, e às vezes, isso aqui tá com preço bom, você se distrai do teu trabalho para entrar naquela propaganda, ver se aquilo ali é real, né? É um problema. Então, recolher-se, né? Evitar um pouco aí os estímulos excessivos. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e na maneira que lhe agradam. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Acho que eu já li isso, né? Mas, só para dizer que oração é muito pessoal, tá? Existem diversos livros que colocam várias fórmulas diferentes para se rezar, mas você vai ver o que funciona para você, porque a oração é uma relação pessoal tua com Deus, né? Então tem gente que Santa Teresa recomenda muito rezar com livro. Ele vai falar aqui também para rezar usando um livro, né? Você pega um livro desses, o próprio Caminho de Perfeição dela, né? O Caminho de São José Maria Escrivá, e você pega aquele pontinho, vai meditando em cima daquilo, vai mastigando aquilo. Isso vai funcionar com algumas pessoas. Outras pessoas vão funcionar melhor com a oração vocal. Eu vou rezar com os salmos, eu vou rezar com a liturgia das horas, né? Oração da igreja, né? Então isso é muito pessoal. Então vamos esmiuçar, né, as expressões da oração. A oração vocal, né? No site do Padre Paulo Ricardo ele diz que é a oração do iniciante, né? Porque pode ser mais fácil fazer a oração vocal, né? Você pega uma fórmula de oração que já foi escrita, né? O Pai Nosso, né? Que é a oração mais completa, mais perfeita que pode ter, né? Não é à toa que foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente vai terminar a catequese de adultos esmiuçando a oração do Pai Nosso. Tem gente com cara de frio aí, deixa eu tirar aqui do 21 para o 23, talvez. Então, a oração do Pai Nosso pode ser a sua oração, né? Está ali árido, não consegue pensar num tema para rezar, fica rezando o Pai Nosso.
E aí que entra a beleza, né, de Santa Teresa, né? Quando ela fala que oração vocal e oração mental se confundem. A oração vocal, a maioria das vezes, né, no terço, isso é um perigo muito grande, né? A gente vai rezando aquilo e não vai prestando atenção no que a gente está dizendo, né? E para que a oração faça sentido e não seja só um chacoalhar de palavras, né? A oração vocal sempre vai ter que vir junto de oração mental. Você está rezando, Pai Nosso que estás no céu. Ele está no céu, ele está num lugar grandioso, né? Aí você vai meditando em cima das palavras, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Olha, eu estou dizendo para você, meu Deus, que eu quero que a sua vontade seja feita. Então eu preciso me esforçar para fazer não a minha vontade, mas a sua. Percebe? Você vai lendo a oração vocal e você vai desenvolvendo ela para que ela dê fruto na sua alma. E aí Santa Teresa vai dizer, né? Acaba que a oração vocal vira oração mental, né? Ela não se encerra na vocalização em si, mas a oração vocal é um caminho, né? Um guia, que é mais fácil às vezes a gente seguir, né? Muitos aplicativos desses no celular e livros, né, de orações, né? Vão ter lá orações para rezar antes da missa, orações para rezar depois da missa. Eu gosto muito da oração do Papa Clemente, né, para rezar depois da missa, né? Uma oração vocal muito rica, que você vai passando ali por vários aspectos da vida interior, né? Então, essa é a oração vocal. É por palavras mentais ou vocais que a nossa oração cresce, mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração, né? Você está falando com Deus e ter consciência de que o seu coração está nele, que você está falando com ele, né? Nas orações vocais da liturgia, né? Nas orações vocais da missa, isso às vezes é explícito, né? Quantas vezes a gente está ali na missa, né? E às vezes a nossa cabeça está em outra coisa. Você vai ter momentos na missa, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Cara, meu coração não tem que estar nessas outras coisas, agora meu coração está em Deus. Não no meu filho que está pulando de um banco para o outro ali, né? Na missa ali, é a minha distração muitas vezes. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do Mestre, este ensina uma oração vocal, Pai Nosso. Jesus não só rezou as orações litúrgicas nas sinagogas, né? Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal na bênção exultante ao Pai e até na angústia do Getsemane, né? Então, a gente colocar alguns pontos aqui, né? Colocar aqui Mateus 6, versículo 7, né? Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe peçais, né? Então, a oração vocal, ela é um meio, ela não é um fim, né? A oração vocal é um meio para se colocar o coração em Deus, né? E não sair replicando. O fim do terço não é sair falando aquela monte de Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cumprir. Não, essa não é a finalidade. As orações são meios, né? Lá atrás, né, quando o terço começou a ser rosado, era como se cada Ave Maria fosse uma rosa que você está oferecendo para Nossa Senhora, né? Então, o terço é uma forma de você viver uma intimidade com Maria e com Jesus, né? Porque muitas vezes os mistérios que a gente reza no terço falam mais de Cristo do que de Maria, né? Você tem ali Maria presente muito nos mistérios gozosos, né? Mas ali nos mistérios dolorosos, né? É muito cristocêntrico aquilo, né? É claro que sempre você pode colocar Maria junto, né? E até uma boa prática, às vezes você tenta colocar São José também, é mais difícil, mas é uma boa prática. Mas não adianta você rezar e não viver esse relacionamento com Maria e com Jesus, enquanto vocês estão ali rezando o terço. E aí ele vai colocar aqui, né, no Catecismo alguns exemplos de orações vocais de Jesus, né? Ele vai citar aqui, Mateus 11, 25. Então, o Evangelho, aqui na Ave Maria, ele bota como subtítulo: o Evangelho revelado aos humildes. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras. Ele vai falar com Deus vocalmente, com Deus Pai. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos
e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então Jesus fala com o Pai vocalmente. Isso é oração vocal. E ele vai citar o Getsemane também, aqui, né, em Marcos 14, 36. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, como se fosse possível passasse dele aquela hora. Ele está na sua suprema angústia no Getsemane. Abba, suplicava ele. Abba é uma forma bonita de chamar o pai, como se fosse paizinho, papai. Abba, papai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus reza vocalmente. Dependendo da música, a música pode ser uma oração vocal. Sim, e muitos hinos, e de forma muito bela. Você pega aí, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Uma oração vocal que os anjos rezaram pela ocasião do Natal. A gente vai ter ali naquela cena dos pastores, que vão visitar Jesus recém-nascido. Os anjos rezam essa oração vocal. As orações vocais litúrgicas vão ser mais belas se feitas cantadas. Então, uma missa mais solene, é bom que essas orações sejam cantadas. Isso dá mais beleza, claro, ser bem cantadas, de preferência. Mas Santo Agostinho coloca, quem canta reza 2 vezes. Tem até uma passagem que fala que Jesus cantou, a passagem depois de cantarem no hino, foi embora. Pode ser, eu acho que é por ocasião da Santa Ceia ali, provavelmente, eu não vou lembrar exatamente onde está aqui, para a gente achar isso. Aqui mesmo, onde a gente, um pouco antes do que a gente estava lendo, por acaso a página está aberta aí, a gente leu aqui o Abba, um pouquinho antes, no versículo 26, do mesmo capítulo 14, terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles terminaram de cantar os salmos, e foram para o Monte das Oliveiras. Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana. Somos corpo e espírito e sentimos a necessidade de traduzir exteriormente os nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível. Eu acho isso muito interessante, porque isso vai naquela questão, que a gente já falou em várias aulas, que o ser humano ele é composto de corpo e espírito, E o ser humano deve se dedicar a Deus em corpo e em espírito. Enquanto a oração mental é um ato mais próprio do espírito, eu com a minha mente estou rezando, a oração vocal, o corpo participa, E ele vai além, ele vai esmiuçar, a nossa postura influencia, Eu estou conversando com Deus, eu devo ter uma postura de quem está dedicando com Deus, conversando com Deus. Então, às vezes não é bom que a gente reze, sei lá, deitado, Estou lá deitado, ou estou aqui na cadeira, que dizem, os reumatologistas que a gente deve se sentar em cima do nosso pubis e não dos nossos isquios, e muitos problemas de postura, porque às vezes a gente senta sentado sobre os isquios, aí vai hérnia de disco lombar depois de um tempo, mas assim, se eu estou aqui sentado aqui com os pés para o alto, comendo um amendoim, eu vou fazer minha oração da tarde agora aqui. Nossa, está pensando. Não é apropriado, É fácil isso. A gente reza com o nosso corpo também, Então, eu buscar ter uma postura propícia e adequada à oração, e é com o nosso corpo e com a nossa alma que a gente é ser humano. Então, é bom que a gente reze dessa forma, Só uma observação, que é uma coisa que eu nunca entendi, Às vezes, é pedido quando a gente serve na música que a gente cante um parabéns para você no final da missa. Eu não vou entrar aqui no mérito se deve cantar parabéns para você na liturgia ou não, não é esse o meu objetivo aqui, mas
Outro dia o meu filho Francisco falou, papai, canta um parabéns na missa, né? O que é o parabéns na missa? Realmente tem um parabéns diferente que a gente canta na missa, que é parabéns para você, é minha alma quem diz, Deus te cura. Eu sempre tive dúvida, o que quer dizer minha alma quem diz, né? Eu falo só com a alma, né? Não é o corpo que fala, né? A voz sai do corpo, só dá, eu nunca entendi, é minha alma quem diz, o que quer dizer isso? Fecha parênteses, né? Somos seres humanos, né? Somos corpo e alma, né? E normalmente os nossos atos são atos do corpo e da alma junto, né? E isso é muito interessante na oração vocal, né? Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura adoradores em espírito e verdade, e por conseguinte a oração que sobe, viva das profundezas da alma. Ela também quer a expressão exterior que associa o corpo à oração interior, pois ela lhe traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo a que ele tem direito. Ou seja, mesmo que você diga que o mais importante é o interior, né? Mais importante é o que está no seu coração, eu estou rezando aqui em cima dos meus iscos, mas o que importa é o que passa no meu coração. A minha atitude exterior é um pouco um reflexo da minha atitude interior, não é verdade? Então, se eu estou assistindo missa sentado dessa forma, né, provavelmente no meu interior eu não estou tão centrado em Deus assim, né, porque seria uma coisa muito discrepante, muito paradoxal, né, porque a atitude do corpo reflete um pouco do que se passa no espírito, né? Alguns terapeutas, inclusive, acreditam que uma forma de você fazer com que um paciente melhore a sua autoestima, né, saia de uma ansiedade, uma depressão, se passa em fazer certas correções posturais, né, para que a pessoa não tenha uma postura acanhada, cabisbaixa, né, faz parte da melhora do espírito, né, não, melhora a tua postura, né, impõe a sua voz, né, e isso tem frutos na alma também. Corpo e alma são uma unidade no ser humano, né? Não são coisas que passam dissociadas. Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é por excelência a oração das multidões, né? Então, uma oração que é comunitária, né, ela deve ser por excelência uma oração vocal, né? Porque a oração mental se passa na minha cabeça, vai ser uma na minha cabeça, uma na sua, né? Então, se a gente vai entoar um hino, né? A gente falou aqui esse hino, o hino de louvor, né, da liturgia, glória a Deus nas alturas e paz na terra, é uma oração vocal, vai ser feita de forma comunitária. Os salmos, que é uma outra oração comunitária, a liturgia das horas, que é uma oração comunitária, são todas orações vocais. Mas também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. A oração se torna interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Só um parênteses, tá? Mesmo que eu não fale em voz alta, né? Se eu estou rezando mentalmente, Pai Nosso que estás no céu, mas eu não estou falando, eu estou fazendo oração vocal, tá? Ainda que eu não exteriorize em voz alta. Estou usando palavras, né? A oração se torna interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Então, a oração vocal é uma primeira forma de oração contemplativa. Santa Teresa vai colocar isso, né? Os dois lados você chega na oração contemplativa. Não é que a oração vocal é uma coisa menor para se chegar na oração mental e para isso se chegar na contemplação, né? Não é dessa forma, né? Até porque a oração vocal e mental, como a gente viu, elas podem se intercambiar. A oração começa vocal, aí vira mental, daqui a pouco ela volta a ser vocal, né? Mas o objetivo é se chegar na contemplação. O que é a contemplação? É esse relacionamento com Deus, ver Deus, né? Como Moisés falava com um amigo, né? Na sarça ardente ali, né? Você ter esse diálogo com Deus, contemplá-lo, são formas diferentes de se chegar nesse objetivo comum. Aí como eu falei, né, ele vai esmiuçar, né, em meditação e oração mental. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede, né? Então, a gente falava sobre isso, né, no bloco passado, quando a gente falava dos mandamentos, né? Puxa, né, se você tem dificuldade com certo mandamento, né, em especial, acho que hoje o 6º mandamento, muitas pessoas têm dificuldade, né? Puxa, mas por que eu tenho que ter abertura à vida, né? É muito frutífero que você leve esses temas a uma oração de meditação,
que é aquela oração que você vai ficar mastigando aquela coisa, e meditando, e contemplando, e esmiuçando, né? Sempre tendo em mente que mesmo a meditação não deixa de ser um diálogo com Deus. Por isso que a oração mental e a meditação se confundem tanto, né? Não é simplesmente... Está longe de ser uma meditação hindu, oriental, né? Que eu estou lá... A oração budista, hindu, busca tirar tudo. Chegar ao nirvana, né? Esvaziar. E não é isso. A gente busca chegar em alguém muito concreto, que é Deus. É uma pessoa, né? 3 pessoas, né? De verdade. Não esvaziar o nosso pensamento. Você pode até esvaziar o seu pensamento das paixões mundanas para que se chegue em algo que é muito concreto, que é Deus. Tá? Então, uma forma de meditação muito popular é, por exemplo, a Lectio Divina, né? Que a gente... Você gosta da Lectio? Você manda a Lectio Divina? Você vai ler a Bíblia e você vai ficar mastigando aquilo que você leu, né? Então, o que esse Evangelho disse em si? O que esse Evangelho disse para mim? Qual é a mensagem que Deus está me passando aqui? E você vai meditando em cima disso, né? Como que eu respondo? O que eu respondo? Falo de volta para Deus? Existe alguma mudança na minha vida que eu devo fazer, né? Porque quando eu medito o Evangelho, eu estou vendo o agir de Cristo, né? Como Cristo age, como são as minhas ações, como são as ações dele e as minhas ações. Então, o que eu devo mudar no meu agir? Que tipo de conversão essa leitura está me pedindo, está me propondo nesse momento, né? E eu costumo dizer que para que a oração dê frutos, para nós que somos cristãos correntes do dia a dia, tem que tirar propósitos das orações. De preferência, propósitos que possam ser realizados já, né? Então, o que eu posso mudar na minha vida já? Às vezes você vai tirar isso da tua oração pessoal. Eu falei aí de um propósito que eu fiz recentemente, né? No caso veio do diretor espiritual. Para eu ter mais presença de Deus, eu vou mudar a indústria humana da minha mesa de trabalho. Cada dia da semana vai ser uma coisa, porque daí é sempre uma novidade, isso ajuda a não ficar no default, não ligar o piloto automático, né? Você vai criar, às vezes, pequenos propósitos ali, né? Então, eu estou meditando aqui sobre a minha preguiça, né? Não dá tempo de fazer oração, eu perco muito tempo de manhã no meu banho. E, então eu vou fazer como propósito, em vez de tomar o meu banho de manhã, eu vou tomar meu banho no fim do dia, né? Porque de manhã você está lá lerdo, lá que você acabou de acordar. Acordo de manhã. No final do dia o banho vai mais rápido, né? Não sei, você vai tirar propósitos concretos que não vai ser assim, eu preciso ser mais santo. Não tem nada de concreto nisso. Claro que a gente precisa ser mais santo, mas e aí? Como é que você aplica isso no seu dia a dia, né? Então, um propósito concreto é uma coisa que você pode aplicar, né? E é bom que você tire isso da sua oração, né? Então, você vai estar rezando no apostolado, eu estou rezando por alguém que eu quero falar de Deus para aquela pessoa. A gente já falou, né, que para converter alguém, mais importante do que as ações é rezar por aquela pessoa. E às vezes na oração vem um propósito de apostolado concreto, assim, eu vou mandar um e-mail para o ciclano, que tem muito tempo que eu não falo com o ciclano, eu vou mandar um e-mail para ele, ou vou telefonar, ou vou mandar um WhatsApp, né? E às vezes isso já é apostolado, né? Você não está falando, não, tem tempo que a gente não se vê, falando, está tudo bem contigo aí, né? O que você tem feito, né? Então, às vezes, isso é um propósito concreto, né? Que sai na oração, né? Retomar um relacionamento com alguém, algum detalhe de atenção que você quer ter com o teu cônjuge, né? Puxa, eu estou meditando aqui, né? Que para os casados, a santidade passa pela santidade do cônjuge. Se você é casado e você está buscando ser santo e você ignora que a sua função é também ajudar a sua esposa ou o seu marido a chegar no céu, você não vai chegar no céu. O caminho do casado para chegar no céu é de mãos dadas com o cônjuge. Então, o cônjuge deve ser um tema frequente na sua oração pessoal. E às vezes vai vir na oração um detalhe de carinho que você vai ter com o seu cônjuge, que às vezes para dar ali um fogo, né, na relação, né? E aí é um propósito concreto que você vai fazer, né? Nem que seja, olha, eu vou aqui fechar minha agenda mais cedo na quinta-feira, porque minha esposa gosta de cinema, eu vou levar ela no cinema, né? Desde antes da pandemia que eu não vou no cinema com ela, né? É um propósito concreto que você fez, né? Então, assim, você ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, né? Isso te ajuda a ser mais santo também, né? Então tem tudo a ver levar isso para a oração, né? Mas busque ter das suas meditações
propósitos concretos, né? Uma coisa que você compreendeu de uma verdade dessas que você estava meditando, né? Tire propósitos disso, né? E escreve. Se você não escreve, você esquece. Não só escreve, como revisite os seus escritos. O que? Todo ano? Não, todo ano é muito pouco. Revisite todo mês, né? Todo mês você deve revisitar os seus propósitos. Propósitos de apostolado, propósitos de mortificação, né? A gente já falou de lista de mortificações, né? Como que eu vou me livrar das minhas paixões, né? Pô, eu sou viciado em, sei lá, em amendoim, já citei aqui amendoim, né? Eu vou parar de falar chocolate daqui. Muito obrigado, que alguns de vocês me deram chocolate na página. Será que você fala tanto de chocolate? Sei que você gosta de chocolate, assim. É um exemplo que nem, não quero ser aqui ingrato, não. Adorei o chocolate, tá? Mas só para mudar um pouco, eu vou falar do amendoim, né? Então você fez um propósito concreto ali de evitar o amendoim, tá lá na tua lista de mortificações, né? Adiar o café da manhã, né? Em vez de tomar o café da manhã, até para que eu possa ir para a missa em jejum, né? Quem vai em missa diária, né? A igreja pede que a gente tenha 1 hora de jejum para comungar, né? Às vezes pode ser mais grato você fazer um pouquinho mais de jejum para comungar. Então vou botar o meu café da manhã depois da missa, né? É meia hora. É meia hora, não é 1 hora? Eu acho que é 1 hora. Já foi mais, né? Já teve uma época que a igreja pedia 12 horas de jejum para comungar. Hoje é 1 hora, mas tem várias exceções, né? Para quem está doente ou para quem já passou de uma certa idade, que a igreja é muito mãe nesse sentido, nessa recomendação. Tem uma série de ressalvas que o jejum eucarístico pode ser omitido sem problema, assim, né? A partir de uma certa faixa etária, está passando por uma doença, né? Um diabético tem que ser mais regrado ali com os horários de comer, ali, né? Tem várias exceções aí a isso. Mas, enfim, criar propósitos e escrever os propósitos, né? De preferência cumprir, né? Mas eu já falei isso aqui, né? Melhor do que não cumprir os propósitos, né? É fazer os propósitos. Quem faz propósito e não cumpre está muito melhor do que a pessoa que não faz propósito nenhum, né? Aquele que não faz propósito nenhum, esse que não vai andar mesmo. Se você fez os seus propósitos, cara, chegou no fim do dia, fez o seu exame de consciência, não cumpri nada dos meus propósitos. Beleza, amanhã é outro dia, né? Tenta de novo, né? É a guerra da manteiga, né? Eu já falei aqui, né? O propósito daquele cara, eu não vou botar manteiga no pão, né? Meu propósito de motivação vai ser comer o meu pão sem manteiga, né? Ele chegava no caderninho dele no fim do dia, comi manteiga. No outro dia, comi manteiga. No outro dia, não comi manteiga. Não comi manteiga. Cada um vai viver a sua guerra da manteiga, né? Você não cumpriu o seu propósito hoje, amanhã é outro dia, né? Levanta e tenta de novo, né? E renovar os propósitos no sentido de que esses propósitos realmente são adequados para mim, né? É um propósito adequado para mim eu querer evitar a manteiga do pão, né? Se você está tão apaixonado pela manteiga assim, pode ser que sim, né? Lembrar, né, que esses pequenos sabores do mundo, né, são bons, né? É bom que eles existam, né? O ruim é quando a gente se vê escravo deles, né? O ruim é aquele negócio, cara, eu não consigo jantar sem comer um docinho depois do jantar. Aí é ruim, cara. Você tem que ter liberdade, né? É conveniente você quer um docinho, coma um docinho, mas se você está escravo disso, é claro que não está bom, né? Então você deve se libertar disso, né? Se me convir, eu vou comer o docinho. Se não me convir, eu não vou comer. Eu não consigo comer um Ferrero Rocher sem comer outro Ferrero Rocher da caixa. Não tá bom, cara, né? Você tem que ser dono da sua liberdade, né? Você tem que... às vezes é melhor não comer nenhum, né? É a questão dos alcoólatras, né? Pô, o alcoólatra, ele vai ter como sonho conseguir beber ali 2 taças de vinho e ficar naquilo, mas o cara não consegue. Depois que ele abriu a primeira, ele quer a segunda, quer a terceira, quer a quarta. Então, às vezes, a abstinência total é a solução, né? Porque para algumas coisas, realmente, você ser ponderado pode ser muito difícil, né? Outras pessoas não conseguem, eu acho que a maioria, né, consegue tomar ali uma taça de vinho e segundo, não me convém que eu vá além aqui, né? É diferente do tabaco, né? Poucos são os fumantes que conseguem, existem, né? Aquele fumante que, eu fumo aqui um cigarrinho um domingo por mês aqui, fico de boa, assim, né? Até existem essas pessoas, mas é a minoria. O poder de adicção da nicotina faz com que a maioria não consiga parar nesse cigarrinho. Mais que o álcool. Com dificuldade, né? Você vê mais etilistas sociais, né, do que tabagistas, né? Boa parte dos tabagistas fumam todo dia. E nem todo mundo que bebe todo dia. Tem quem beba todo dia também. Só final de semana, ou às vezes o cara vai ali, ele não fuma, mas sei lá, um dia ele combina com um amigo, vamos lá fumar um charuto lá. Da criança que nasceu.
Beleza. A meditação mobiliza o pensamento e a imaginação, estou no parágrafo 2708. É curtinha essa aula, mas acho que a gente está parando tanto aqui, não quer dizer que quando eu vejo já vai chegar a 11h40 e ainda faltam várias páginas, então vou acelerar aqui, 2708. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo. Tem que parar, né? Não tem como. É muito importante isso, né? Porque é aquilo que a gente falava, né? da tendência da vida chegar num default, né? Acho que a aula de hoje está sendo muito em cima desse obstáculo que a gente tem na vida interior, né? A gente tem a tendência a rotinizar e parar de andar, né? Na vida interior, quem para de andar para frente anda para trás, não existe ficar parado. Então, nós temos essa tendência a default, a rotina, a esfriar, e a oração meditativa é uma ferramenta contra isso, né? Para que eu renove meus propósitos, né? Então, pode ser o tema da sua oração meditativa do primeiro dia de cada mês, né? Para meditação é bom que a gente escolha com antecedência qual é o tema da nossa meditação. Para não chegar lá, beleza, 8h30 da manhã eu combinei que eu vou fazer a minha meditação. Pô, e agora? Vou rezar sobre o quê, né? Então, às vezes pode ser um bom caminho eu já ter como tema, né, escolhido, assim, né? Então, sei lá, na quarta-feira eu vou rezar São José, na quinta eu vou rezar sobre uma decisão importante que eu tenho que fazer lá na empresa, eu vou colocar aquilo. Na sexta, né, sexta-tarde é o dia que eu faço direção espiritual, então na sexta de manhã eu vou rezar sobre o que eu vou levar para a conversa com o meu diretor espiritual. E aí, todo primeiro dia do mês, coloca aí como tema da sua meditação a renovação dos propósitos, né? O que eu vou mudar nos meus propósitos de vida interior, o que eu vou mudar no meu exame particular, né? Lembra do exame particular? Lembra que a gente falou que é bom que a gente tente alcançar uma virtude por ano, né? Aquele que alcança uma virtude todo ano, em pouco tempo virou santo, né? Então, qual é a virtude que eu mais preciso nesse momento? É a ordem, né? Sei lá, é a temperança, é vencer a preguiça, né? Qual é o defeito meu defeito dominante, né? O que eu preciso vencer? Lembrando que essas lutas nunca param, tá? Então, venci meu defeito dominante, acabou, a luta está ganha, a vida que segue. Não é assim. Se você não se mantém vigilante, o defeito volta. Mas muitas vezes na sua vida você vai ver de um problema específico, né? Normalmente é aquilo que você mais leva para a tua confissão, né? Então, toda hora eu estou sendo meio duro demais com meu filho, né? E aí o meu propósito vai ser segurar a ira ou com o meu subordinado no trabalho, né? Tem aquele empregado que ficou dando esporro nele, toda essa coitado do garoto lá, do esporro no garoto. E às vezes o teu exame particular é aquilo, né? Como eu ser mais temperado ali, né? Para conseguir fazer com que o meu subordinado faça a sua função a contento sem ser duro demais com ele. E aí você renova isso todo mês, né? O que eu estou caindo mais na minha confissão? O que eu mais levo para o padre? Normalmente quem se confessa regularmente leva os mesmos pecados para o padre a cada confissão, né? Qual é essa minha pedra de tropeço, né? Então o exame particular é uma luta específica contra um problema específico. Quando a gente faz o exame de consciência, a gente tem o exame geral, que é a defesa, e o exame particular, que é o ataque, né? O exame particular é o ataque. Aonde que eu vou crescer em santidade? O exame geral é a defesa. Aonde o demônio está me atacando, né? Eu esqueço daquele ponto em particular, mas deixa eu ver o geral. Tive algum problema de castidade? Como é que está a minha guarda da vista na rua, né? Estou olhando para onde eu não devo? Como é que foi a questão da gula, né, no trabalho? Aquele cafezinho que tem, de meia hora eu vou lá encher minha xícara de café lá, esse refluxo aqui, o meu refluxo, como melhorou na pandemia, cara, que a gente tinha que usar máscara, né? Então não dava para ficar abrindo a máscara, ficar tomando café toda hora, né? Melhorou até meu refluxo. A gula, né? Café às vezes é gula também. Como é que tá, como é que eu vivi o meu dia aqui em relação à preguiça, né? Eu levantei na hora, eu fiquei ali na cama, né? Comecei a trabalhar na hora, sentei ali, liguei meu computador, comecei a trabalhar, ou abri ali, como é que tá, quem que o Flamengo de contratação aqui e tal, e contratou esse cara, não acredito e tal, a gente se perde, né, nessas coisas, né? Então o exame geral é você dar uma passada no geral,
Exame particular é onde eu quero crescer em santidade, né? E o exame particular você deve renovar todo mês. Não é muito... Não, muitas vezes você virou o mesmo, você vai, não, devo manter o mesmo exame particular, né? Mas reflita sobre isso, não deixe que fique ali no default, não deixe que fique ali na rotina. A oração mental. O que é oração mental? Santa Teresa responde: a oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nós somos amados, né? Então a oração mental, de certa forma, ela é mais livre, assim, né? É aquele diálogo com Deus, que às vezes vai ter palavras também, né? Às vezes eu falo alguma coisa para Deus, né? Aquilo que eu falei, a oração mental e a oração vocal, elas vão se misturar, começa numa, vai para outra, volta, né? Mas é uma coisa mais livre, né? Não tem essas fórmulas, não é melhor nem pior que a oração vocal, tá? Isso é um erro. A oração vocal é coisa de iniciante, oração mental, essa assim que é mais nobre, né? Não, né? É um erro isso, né? Grandes santos se fizeram santos na vida de mosteiros, rezando oração vocal, né? Repetindo liturgia das horas, rezando os salmos em comunidade, né? Muita santidade se tira daí, tá? Então, são formas diferentes, mas uma não é melhor do que a outra, né? E Santa Teresa coloca de uma forma muito leve, né? Sentei aqui do lado do meu amigo e começo a ter uma relação de amizade com ele. A oração mental busca aquele que meu coração ama. É Jesus, é nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor. E é procurado na fé pura. É esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Na oração podemos ainda meditar, contudo, o olhar se fixa no Senhor, né? Então eu posso meditar na minha oração mental, mas eu estou mais fixado em Deus, né? Não que na meditação não esteja, né? De novo, mas o foco é mais no meu receptor, né? Em quem está ali ouvindo o que eu estou dizendo, em quem está falando o que eu estou ouvindo, né? No meu interlocutor, melhor dizendo assim. A escolha do tempo, aquilo que eu falei que ele ia falar mais tarde, a escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo. Cilada, é um erro. Nós reservamos um tempo para sermos do Senhor, com a firme determinação de, durante o caminho, não tomarmos de volta enquanto caminhamos, né? Porque a gente tem essa tentação. Botei ali 9h30 da manhã, a hora que eu vou fazer a oração, vai vir a tentação de aparecer várias coisas diferentes que vai surgir para você aparecer 9h30. O diabo é muito interessado em que a gente não reze, né? Mas procura ser firme naquilo que você se propôs a fazer. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração, independente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca do encontro da pobreza e na fé, né? Então, por mais adversas que sejam as circunstâncias, né, nada pode te tirar a oração. Sempre se pode rezar, né? Está cheio de dores, você pode rezar. Está cheio de trabalho, né? Às vezes é isso, é um olhar para o alto ali, né? Senhor, estejas comigo nessas tarefas, né? Uma jaculatória que você diz, né? Mas sempre se pode rezar. Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística, reunir o coração, né? A gente falou, nosso coração está em Deus. Entrou em coração e colocou o coração em Deus. Recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo, habitar na morada do Senhor. E esta morada somos nós, né? A gente é muito recíproco isso, né? Na oração a gente quer habitar na morada do Senhor e a gente sabe, né, que pelo batismo a Santíssima Trindade habita também a nossa morada, ele habita o nosso interior, né? Onde Santo Agostinho se encontra com ele, né? Não vá para fora, né, que Santo Agostinho ensina, né? Mas adentrai o seu interior e lá transcenda a si mesmo, encontrando com a Santíssima Trindade que habita dentro de ti. A oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e que quer responder-lhe amando mais ainda. Esse pecador perdoado sabe, porém, que o amor com que responde é precisamente o que o Espírito derrama no seu coração, né?
O amor que a gente dá, a gente devolve o amor de Deus, né? Deus nos amou primeiro, né? Ele nos capacita, Ele nos dá o seu amor para que a gente possa devolvê-lo, né? Pois tudo é graça da parte de Deus. A oração é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com seu Filho bem-amado. Dessa forma, a oração mental é muito poético, né, essa passagem toda. Ela é a expressão mais simples do mistério da prece. A oração é um dom, uma graça, né? Parem para pensar na oração dessa forma, né? Quando a gente fica tentado a fazer outras coisas e não rezar, cara, olha quem eu sou, olha quem Deus é. E Deus me capacitou para a hora que eu quiser ter acesso a Ele e começar um diálogo de amor com Ele. A hora que eu quiser. Deus abriu a porta está sempre aberta do lado dele, né? Não preciso bater, sim, volta daqui a meia hora, não, ele está sempre lá, né? Isso é um dom, né? Ele nos deu essa dádiva, né? Esse presente. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo do nosso ser. A oração é comunhão à Santíssima Trindade. Nessa relação, conforma o homem, imagem de Deus, à sua semelhança, né? Aquele negócio, né? A oração está dando frutos? Como que eu sei? Se eu estou ficando mais santo. A gente já falou disso, né? Eu estou fazendo lá um tipo de oração lá que me foi proposto lá, né? Mas eu tenho dúvida se eu realmente estou rezando, né? Ou se eu... a gente falou agora da meditação, né? Meditação, eu estou ali mastigando um tema, né? Mas o quanto eu estou rezando, ou seja, o quanto eu estou levando este tema para a presença de Deus, ou o quanto eu estou simplesmente na minha psique, dentro aqui é o Renato simplesmente que está fosforilando em cima daquilo. Saberei pelos frutos, né? Se a minha meditação está me levando a crescer em santidade, sim, eu estou num caminho correto de oração, eu estou realmente levando esses temas para diante de Deus, porque a oração dá fruto, né? A oração conforma o homem à imagem de Deus, né? Ser mais santo é ser mais parecido com Deus, é configurar a minha imagem com a imagem de Jesus. Por isso a questão da Lectio Divina: como eu ajo, como Jesus age, quais são as diferenças no meu agir e o dele, como eu posso me parecer mais com Jesus. Converter-se é isso, é buscar assemelhar-se mais a Jesus. A contemplação é olhar de fé fito em Jesus. Eu olho para ele, ele olha para mim, dizia no tempo do seu santo pároco, o camponês de Ars, né, o cura d'Ars, São João Maria Vianney. Essa atenção a ele é renúncia ao eu. Seu olhar purifica o coração, né? Então, buscar ver as coisas com os olhos de Deus, né? Então, quando a gente tem alguma dificuldade com alguma pessoa, né, fala, rezar pelos inimigos, né? Quiçá que não tenhamos inimigos, né? Mas às vezes tem aquela pessoa que é uma pedra no teu sapato, né? Algum colega de trabalho que vocês não se bicam, o vizinho de cima que tem aquele vazamento que toda hora dá problema na tua casa, que o cara não conserta o raio do negócio e tal, né? Cara, olha para o teu vizinho de cima com o olhar de Deus, né? Saber que Deus o vê como um filho também, né? Então, isso nos ajuda a ser mais complacentes com as pessoas, né? O que não quer dizer não corrigir, né? Porque um pai de família corrige seus filhos, né? De forma complacente, né? Tem paciência, né, com as suas dificuldades, né? Então, um bom pai de família, né, às vezes vai ser mais duro com o seu filho, né? Mas no seu interior ele está ali, pô, tadinho, né? Como ele se esforça para ser bom, né? Mas eu preciso aqui, né? Às vezes, né? A Joana, eu falei desse negócio do tempo no banho, né? A Joana tem um problema com o tempo no banho, né? Ela está numa fase que com 6 anos ela já tem que estar tomando banho sozinha, não pode mais ter ajuda, né? E aí a Laila fez um recurso agora que ela fica botando um cronômetro, né? Que a cada 5 minutos ele alarma, e a Joana tem meta. Já, o primeiro cronômetro você já tem que ter passado o shampoo, o segundo já tem que ter passado o creme, e o terceiro já tem que ter saído. Agora está saindo, já, né?
E até deu super certo com ela. Ai, meu Deus, porque ela se pede ainda, né? E os avós, né? Meus filhos, vocês não estão sendo duros demais com essa menina? Ela tem só 6 anos, né? É aquele negócio, né? E muitas vezes nós pais temos isso no nosso coração também, né? Puxa, tadinha, né? Ela está se esforçando ali, né? É claro que não é dar um esporro na menina, né? Mas isso é uma forma de ensinar a menina a vencer a preguiça, né? Porque se você não corrige, aquilo vira um vício e ela vai crescer sendo uma pessoa mole, que fica aguinha do banho e tal. Assim, ai, ela tem 6 anos, vocês mandam a menina fazer a cama dela, que absurdo, né? Olha, se a criança não aprende a fazer a sua própria cama, né, ela não vai aprender a ter ordem, né, no seu dia a dia, né? Então, ao longo do crescimento da criança, que ela tem que aprender as virtudes, né, para que quando ela seja adulta, né, isso tudo seja mais fácil, né? Teve aí um Porta dos Fundos, algum desses... dessas séries cômicas aí, né, que era um episódio de um sujeito que chama um encanador na casa dele, né? Tudo bem, não sei o que, não, eu acabei de me mudar, né, saí aqui da casa dos meus pais, né, e a minha pia tá quebrada, né, você pode consertar? Não, claro, né, aí liga a pia, sai a água, ele desliga, pessoal, aparentemente está funcionando aqui, mas olha a louça aqui, continua aqui, né? Tá quebrada, né? Entendi, tá quebrada porque na casa da minha mãe a louça sumia aqui, né? E tal, né? E você conserta armário também? Porque meus armários também estão quebrados, né? Quebrado como assim? Olha aqui, não tem a roupa limpa aqui, né? Tá. E aí, no final, né? Quando o cara pede lá o valor lá do serviço, você sabe que a minha conta do banco também agora está quebrada, né? O dinheiro também não aparece mais na minha conta, né? Claro, é uma paródia, né? Mas isso é algo que a gente tem que pensar com os nossos filhos, né? Se é tudo ali mastigadinho, as pessoas não crescem, né? Então, ensinar a ter virtude desde cedo, né? E a forma como a gente deve lidar não só com os nossos filhos, mas com os nossos subordinados também, né? Ter esse olhar contemplativo de Cristo, né? Ou mesmo com quem não são subordinados, né? O vizinho, né? No exemplo que eu dei, né? Você ter esse olhar contemplativo, o que não significa que, cara, tá vazando o negócio, né? Você tem que falar com a pessoa, né? Voltando, a oração mental é escuta da palavra de Deus. Longe de ser passiva, essa escuta é a obediência da fé, acolhida incondicional do servo e adesão amorosa do filho. Participa do sim do filho que se tornou servo e do fiat de sua humilde serva, né? Então, não é uma coisa passiva só, assim, né? De aceitar a vontade de Deus, mas se esforçar para segui-la com as suas próprias energias. A oração mental é silêncio, este símbolo do mundo que vem, ou o amor silencioso. As palavras da oração não são discursos mais gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, que o Espírito filial nos faz participar da oração de Jesus, né? Já fiz aqui algumas considerações sobre a busca do silêncio, a busca do recolhimento, então não vou me alongar. A oração mental é a união à prece de Cristo na medida em que nos faz participar do seu mistério. O mistério de Cristo é celebrado pela Igreja na Eucaristia. O Espírito faz viver na oração para que esse mistério seja manifestado pela caridade em ato, né? Então, é interessante, né? A gente leu aqui alguns trechos, né, de orações vocais de Cristo, que Cristo pede, né, pelos seus... Obrigado, Pai, porque revelaste isso aos esses pequeninos, né? Cristo pede por esses pequeninos, né? Na ocasião, né, daquela ligação de São Pedro, né, fala assim, não, mas eu rezei por você para que você perseverasse na fé, né? E depois São Pedro volta, né, naquela cena, Simão Pedro, amas-me mais do que esses demais? Senhor, tu sabes que eu te amo, né? É a reconciliação de São Pedro, que ele fala isso 3 vezes, depois de ter negado por 3 vezes, mas Cristo fala, eu rezei por você para que a sua alma não se perdesse.
Cristo reza pelas pessoas, né? Então a gente tem em mente que quando a gente reza, Cristo reza conosco, né? É muito interessante isso, né? Ao mesmo tempo que a gente reza para Cristo, a gente reza com Cristo, né? Isso é muito bonito na missa, né? Sobretudo, é uma beleza na missa, algumas pessoas não entendem, né? A missa, mesmo a missa do Missal de Paulo VI, é possível fazer a missa com a liturgia eucarística de costas para o povo, né? Isso não é uma exclusividade do rito tridentino, né? Em muitos locais que se reza o Missal de Paulo VI, o altar está para trás, né? E o padre está de costas para o povo na liturgia eucarística. Eu já expliquei isso aqui, né? Isso é um símbolo dessa função pontifícia do padre, né? Que o padre é um representante de Cristo, ao mesmo tempo que o padre é um representante do povo. Então, quando o padre está na liturgia da palavra, né? Ele está lendo a palavra, ele lê o Evangelho e ele explica o Evangelho na homilia. Então, quando ele explica o Evangelho na homilia, ele é um representante de Deus para com o povo. O sacerdote, lembra que a gente falou lá na aula do Sacramento da Ordem, segundo bloco, o sacerdote age in persona Christis, né? Ele tem esse munus sacerdotal, ele age na presença de Cristo. Quando eu vou me confessar, é Cristo que está na presença ali do sacerdote, na pessoa do sacerdote. Quando ele pega o pão e consagra na missa, estou rasgando mais a minha camisa, é Cristo que faz aquilo, né? Então o sacerdote representa Cristo, mas o sacerdote representa o povo. Ele representa Deus ao explicar a palavra para os demais. E na segunda parte da missa, ele está como um representante do povo, né? Ele não é que ele esteja de costas para o povo, ele está junto com o povo, se dirigindo a Deus que está ali no altar, né? Então, como representante do povo, ele dirige a sua oração, mas ele age ao exercer um sacramento, né? A missa é um sacramento, em persona Cristo. Então, é Cristo que junto conosco está rezando neste momento, né? Então, também na nossa oração pessoal, estamos em comunhão com Cristo, Cristo está rezando conosco, né? Para Deus. Cristo é o receptor e é o emissor ao mesmo tempo. É muito bonito pensar dessa forma. O artigo 2, o combate da oração. Como é que estamos aqui? Vamos até o 2751. Vamos lá. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço, né? Por mais que em algumas épocas da vida seja mais fácil rezar, né? Parece que o Espírito Santo vem mais facilmente, a gente se sente mais impelido à oração, sempre requer algum esforço. E vai ter horas da vida que a aridez vai ser maior e que o nosso esforço para rezar vai ser maior também. Os grandes orantes da Antiga Aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos, com ele nos ensinam, a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza, né? Ou seja, se a gente está fazendo todas as coisas meio aos trancos e barrancos, a nossa oração também vai ficar aos trancos e barrancos. Mas normalmente se a gente reza com cuidado, escolhendo o tema, buscando um lugar recolhido, toda a nossa vida parece que adquire um brilho maior, a gente passa a fazer as coisas com mais cuidado também. As coisas fluem melhor. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome, né? Interessante, né? É a questão da moral aqui, né? A moral, o bloco passado, e a oração se misturam, né? Até porque a moral e a fé se misturam. A gente fala, né? Quem não pensa como vive, acaba vivendo como pensa, né? É o contrário, né? Acho que é o contrário. Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive, né? Então, se na minha fé eu acredito em determinados princípios morais, mas não os vivo na prática, eu vou viver uma incoerência tal que em algum momento, olha, eu não acredito nisso. Então, se eu acredito que eu sou chamado a vir à missa todos os domingos, que é um dever sagrado ir à missa aos domingos, mas não vou, será que eu realmente acredito que é um dever sagrado ir à missa todos os domingos? Né? Acho que não, né? Se eu acredito que na oração eu recebo algo muito grandioso de Deus, mas não vivo a oração, será que eu realmente acredito que eu recebo algo muito grandioso de Deus cada vez que eu paro para rezar?
Então, reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Então, buscar uma vida de perfeição em virtudes, né, que somos chamados a isso, né, nos aperfeiçoar como seres humanos, está muito intrinsecamente ligado a rezar melhor, né? Então, às vezes, né, a gente fala de apostolado, né? Como é que eu vou fazer apostolado com uma pessoa que, uma pessoa comum do meio do mundo, não quer nem saber de nada de Cristo, de igreja, que está metido nas suas preocupações mundanas. Olha, essa pessoa, apesar de não querer saber nada de igreja, muitas vezes, a maior parte das pessoas, né, são pessoas de boa vontade. Entendem que devem ser bons profissionais, entendem que devem ser bons maridos, bons pais, né? Então, essa é uma forma de abordar uma pessoa que está muito afastada da igreja, né? Falar sobre virtudes, né? E às vezes você vai chamar as pessoas do teu meio de trabalho para dar uma palestra sobre virtudes, e como as pessoas têm sede de ouvir sobre esses assuntos, né? Ele deu uma palestra sobre virtudes, não falou nada de Deus, mas falou sobre virtudes. Em algum momento, você percebe se a pessoa busca a virtude de uma forma sincera, que para ir adiante é necessário um algo mais, né? E isso vai passar pelos meios sobrenaturais, né? Dentro desse caminho de aperfeiçoamento, se você está buscando o aperfeiçoamento humano, em algum momento o caminho sobrenatural, né, vai se mostrar necessário, né? E você só consegue evoluir para além daquilo se você se dedica à oração, né? Então, nessas horas, muitas conversões acontecem, né? O próprio Santo Agostinho, né, ele buscava a verdade, ele buscava a beleza, né? Em algum momento ele intui que para se chegar nisso, a fé, o sobrenatural meio que se faz necessário. Para se chegar à verdade, para se chegar à beleza, né? Santo Agostinho tem uma conversão muito intelectual. É claro que existe todo o lado sobrenatural por trás, né? A gente tem, né, Santo Ambrósio de Milão, né, que ele falava com a sua dirigida espiritual, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né, que ela, cara, eu rezo por esse garoto, ele se perde, vai para essas orgias, tá metido aí com o pessoal nobre aí do império, né? Mulherengo, come muito, não quer nem saber de Deus, né? E ela se esvai em lágrimas às vezes, né? De tantos desgostos, né? De ver que seu filho não se emendava, né? E Santo Ambrósio de Milão fala para ela: Mônica, fica tranquilo, que um filho de tantas lágrimas não vai se perder, a sua oração vai ser ouvida. Não é possível que você reze tanto, se esvaie em lágrimas e que a tua oração se passe despercebida, né? E Santo Agostinho se converte também, o marido de Mônica no final da vida, Patrício, também se converte, né? A oração tem esse poder, né? Então, por um lado, Santo Agostinho teve esse lado sobrenatural, né, das orações de sua mãe, mas ele teve uma conversão muito intelectual, né? Era um filósofo, né? Tanto que a sua primeira comunidade, né, no Cassicíaco, né, os autores divergem, né, se realmente ali já era um mosteiro, né, numa época que os mosteiros não tinham o significado que foram ter depois, com São Bento, né, ou se era simplesmente um grupo de intelectuais ali que se juntavam para estudar a Bíblia, assim, mas estudar também Aristóteles e os filósofos gregos, né? É uma conversão muito intelectual, né? Eu quero o ócio contemplativo, eu quero sentar aqui num sítio, né, no Cassicíaco, e a gente ficar meditando Aristóteles, né, conhecendo a verdade, o conhecimento, né? E a coisa depois vai criando nuances mais espirituais. As objeções à oração. No combate da oração, devemos enfrentar a nós mesmos e a nossa volta concepções errôneas da oração. Algumas veem nelas uma simples operação psicológica, né? Então, aquele negócio, achar que a oração é aquilo que não é oração. A oração é só uma operação psicológica.
outras em um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. A gente falava aqui, né, da meditação dos orientais, né, dos budistas, né, se chegar a esse vazio mental. Algumas codificam em atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer. Não tem tempo, é o que a gente ouve mais hoje, né? Cara, não tem tempo para rezar, é muita coisa que tem que fazer, tem que trabalhar, tem que fazer academia de ginástica, tem que levar a criança no colégio, no curso de inglês, tem que fazer isso, não sei o que lá, não sobra tempo para rezar, né? Então, acho que hoje essa é a grande desculpa, né? Os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa, porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Então, a oração procede também do Espírito Santo. Então, se você pensa, cara, eu estou muito mal, a minha vida está tudo zoneado, estou tendo dificuldade com alguns pecados que eu não consigo me livrar deles, né? Eu estou tão baixo que eu estou incapaz de fazer oração. Mentira. Não que você seja um mentiroso, mas você pode estar enganado, né? Porque você carrega o Espírito Santo, o Paráclito que está sempre ao seu lado, né? E a oração não depende só do seu esforço. Mesmo que você esteja no fundo do poço na sua vida espiritual, o Espírito Santo, o Paráclito, está ao seu lado, né? E a oração depende muito mais dele do que de você. Devemos também enfrentar mentalidades deste mundo, que nos contaminam se não formos vigilantes. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa pela consciência do nosso inconsciente, né? Então, eu consigo verificar cientificamente os benefícios de uma oração? Não necessariamente. Até tem quem faça esse tipo de estudos, né? O pessoal que estuda na medicina cuidados paliativos vão colocar, né, parâmetros de qualidade de vida de quem reza e de quem não reza, mas não é a forma de se medir a eficácia da oração os meios humanos, né? A eficácia é sobrenatural. Os valores de produção e rendimento, né? A oração é improdutiva, é um tempo inútil, né? Qual é o sentido de hoje em dia você ter um religioso de vida monástica, né? Uma pessoa que passa a vida numa cela meditando, né? E, isso é muito uma realidade hoje que está tão em voga, uma cultura às vezes de uma igreja mais assistencialista, né? Alguns círculos, algumas pessoas têm uma visão da igreja como uma grande ONG, né? Não, então, em vez de ficar rezando, né, as pessoas deviam estar lá distribuindo pão para os pobres e tal, né? É claro que é bom distribuir pão para os pobres, né? Mas isso não tira o valor da oração de forma alguma, né? E é uma mentalidade mundana ver na oração algo que é improdutivo. É bom que algumas pessoas fiquem exclusivamente voltadas para a oração. O sensualismo, o bem-estar material, considerado como critérios da verdade, do bem e da beleza. Em reação contra o ativismo, a oração é apresentada como fuga do mundo, né? Então, a oração como fuga do mundo, ela já foi vista como um sentido positivo e hoje pode ser vista como um sentido pejorativo, que não é o seu sentido, né? Lá na época de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho decide por fugir do mundo, né? Olha, o mundo, essa é a vida dos religiosos, né? O mundo tem os seus percalços, as suas dificuldades, então um caminho para chegar à santidade é deixar todas as sensualidades e os gostinhos do mundo para viver só dedicado a Deus. Esse é um sentido de fuga do mundo positivo do religioso, né? Que não está vivendo no meio do mundo, mas está vivendo recluso na clausura. Mas isso pode ser entendido de uma forma pejorativa hoje em dia, assim, que essa pessoa, em vez de trabalhar, está se escondendo na oração, essa pessoa, e isso devemos combater também, né? Não devemos ter o vício de ser beata, né? No mau sentido da palavra, né? De não fazer o que eu devo, eu vou ficar aqui um dia trancado no sacrário, e com isso eu sou omisso nas minhas obrigações como pai, como marido, como profissional, que eu passo o dia trancado. Não é por aí, né? Nós que somos pessoas de vida mundana, né? Que vivemos no meio do mundo, né? Não no sentido negativo da palavra mundano, mas no sentido de quem vive no meio do mundo. Então, tempo por oração sim, né? A gente acha tempo para as coisas que a gente quer, né? O cara tem lá toda quinta-feira, ele tem o futebol lá que ele vai, ele não deixa de ir, ele acha tempo para isso, né? Ou o outro tem uma série na TV que ele gosta, ou uma novela, né? Não perca um capítulo da novela.
acha tempo para novela, né? Então, eu não acho tempo para oração de manhã, mas todo dia, antes de começar o trabalho, eu sento ali na padaria que tem, pego ali o meu Globo, como o meu pãozinho com manteiga em minha média e dou uma lida no jornal, né? Estou dizendo que você não tem que ler jornal, não tem que tomar café da manhã, mas as coisas que lhe são importantes, a gente acha tempo para elas, né? Então, que a gente ache tempo para oração. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração: desânimo diante da nossa aridez, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens, né? Então, quem já fez retiro espiritual, talvez já tenha experimentado, né, que você sai do retiro, cara, agora ninguém me segura, vou rezar pra caramba, vou fazer muito apostolado, pô, vou ser um gentleman com a minha esposa, né? A esposa até nota, né? Você chega lá do retiro, ela tudo assim, voltou do retiro, né? Na terça-feira já acabou isso tudo, né? Já voltou a ser o mesmo safado que era antes. E aí, às vezes, se a gente já fez assim 10 retiros, né, pode ser que venha esse desânimo, assim, cara, eu tô aqui com essa energia, mas eu sei, eu me conheço, amanhã vai ser tudo. Isso também é aridez, isso também é algo que a gente deve se combater, né? Se você já caiu muitas vezes, né, não por isso você deve se negar a levantar de novo, né? Ter isso em mente, né, que o levantar faz parte, que a gente não deve desanimar nunca, né? Desânimo diante de nossa aridez, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens, né? Ele vai falar do jovem rico, né? Aquela tristeza, eu sinto que Deus me pediu mais, e eu nunca consegui entregar a Ele tudo que eu sinto que Ele me pede, né? E aí a gente pode desanimar, né? Lembrei agora de um sertanejo, né? Desses que tem aí, que o camarada fala, ele vai pro cabaré porque, perdi meu emprego, meu patrão me dispensou, minha mulher me deixou, já que está tudo ferrado, eu vou para o cabaré. Um sertanejo desses que tem aí. Essa tendência, né, que a gente tem de que está tudo ferrado, isso é o demônio, isso leva a gente a pensar no livro de Jó, né, que as coisas vão dando errado, dá errado aqui, dá errado lá, dá errado aqui, dá errado lá, e vai vir das tribulações, mas as tribulações são formas de a gente provar o nosso amor, né? Provar a nossa resiliência, né? A nossa fortaleza, né? Mesmo que as coisas não errado, que a gente levante de novo, tente de novo. E uma das palavras que Cristo mais fala nos evangelhos, né? Se você tem alguma Bíblia eletrônica, aí dá um search aí, coragem, quantas vezes aparece, né? Coragem, eu venci o mundo, não temeis, eu venci o mundo. No mundo há de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, porque a oração é essa luta. E Deus nos dá essa certeza, né, que quem perseverar, Ele não abandonará, né? As portas do inferno estão abertas contra a igreja, mas elas não prevalecerão contra a igreja. Eu venci o mundo, né? Então, não desanimar com as dificuldades, não desanimar com a aridez, não desanimar com as nossas quedas. Bom, decepção por não ser atendidos segundo a nossa vontade própria, né? Quantas vezes eu peço e Deus não me atende, né? Isso às vezes é um problema, né? Eu vejo muito isso nos meus pacientes, né? Eu tenho muitos pacientes graves, né? E alguns dos meus pacientes morrem, né? Somos seres humanos, né? E isso é uma frase que eu escuto pensando, mas eu rezei tanto, por que Deus não me ouviu e tal, né? Olha, como é que você sabe que Deus não te ouviu, né? A vida não se encerra aqui, né? Às vezes a vontade de Deus estar lá em cima, né? Então, Deus sabe melhor do que nós aquilo que é melhor para nós. Então, às vezes a gente rezou, né? Parece que não foi atendido. Tem várias explicações. Pode ser que Deus quer que eu continue rezando, que eu reze mais, ou pode ser que isso que aconteceu é o que Deus entende que é o melhor para mim, ou para essa pessoa por quem eu estou rezando, né? Insulta ao nosso orgulho, o qual não aceita a nossa indignidade de pecadores, né? Alergia à gratuidade da oração. A conclusão é sempre a mesma: porque rezar para superar esses obstáculos é preciso lutar por ter humildade, a confiança e perseverança. É interessante, né? Porque ele vai falar aqui da questão de humildade, né?
E existem os dois extremos, né? Eu posso ser orgulhoso, né? E olha, eu não preciso me submeter à oração, né? Eu posso, com as minhas próprias forças, né, buscar o meu crescimento interior, né? Então, tem um certo que pelagiano nisso, né? Pelágio era aquele que falava que Cristo nos salva pelo seu exemplo, né? Cristo nos deu o exemplo do que é uma vida perfeita para que a gente possa seguir esse exemplo, né? Então, para Pelágio não existe a graça, né? E a gente sabe que não, né? Você pode ter o melhor exemplo do mundo que, se não for a graça, a gente cai, né? E a gente só não cai mais porque existe a graça que nos impele para cima, né? Sem a graça não somos capazes de ascender, mesmo com a graça a gente cai, né? E existe o extremo oposto, né? De não ser orgulhoso, mas cair no desespero, não importa, eu sou um safado mesmo e não consigo me reerguer e tal, né? E isso também é um pecado de desesperança, né? É pecar contra o Espírito Santo, né? Como diz a Bíblia, né? Eu esquecer que o Espírito Santo é capaz de me reerguer e que eu não ajo com as minhas próprias forças, né? Que mesmo que eu seja um inútil, né? Deus age em mim e tem a força para me tirar desse buraco, né? Então, as duas podem ser tentações para me tirar da oração, a do desespero e a da presunção. A humilde vigilância do coração. A dificuldade comum de nossa oração é a distração. Esta pode referir-se a palavras e ao seu sentido na oração vocal. Pode, porém, refletir-se mais profundamente àquele a quem oramos na oração vocal, na meditação na oração vocal. Ou seja, eu posso estar falando as palavras e não estou meditando no sentido, ou até estou meditando no sentido, mas eu não estou pensando em Deus enquanto eu estou rezando. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em armadilhas, já que é suficiente voltar ao nosso coração. Então, não vou me cair em distração e tal, não sei o que, papapá, né? Tem um cara que rezava assim com a mão assim, né? Então, se eu me distraio, percebo que a mão voltou para me distrair, tem que voltar assim, que assim é mais desconfortável, é mais vigilante, eu vou ficar rezando com a minha mão assim levantada, né? Acho que é um exagero, né? Sim, eu devo usar recursos humanos para evitar a distração. Já falou do recolhimento, escolher a hora apropriada para a oração, não rezar quando eu estou com muito sono, não ficar cheio de estímulos, né? Pô, acabei de assistir aqui o novo 007, sair da sala de cinema, eu vou rezar. Pô, tá acelerado ali pelo filme, né? A oração não vai vir bem feita ali, né? Então, escolher o momento, escolher o local, ter bom livro de oração à mão, escrever, né? Tem muita gente que evita a distração escrevendo a sua oração, né? Papel e caneta ali para você escrevendo. Às vezes pode ser uma preocupação excessiva essa de não cair em distração, né? E não é necessário. Então, logo você se deu conta que você se distraiu, volta, né? Então, na missa, assim, caraca, passou esse tempão e eu não estou pensando em Deus, a minha missa, não, cara. Assim, percebeu que você está distraído? Volta, pronto, simples assim, né? Aquele exemplo que eu falei do filho cagado, né? Tá tirando a fralda do filho lá, eventualmente escapou um cocô ali na cueca, papai, cocô, né? Bom, meu filho, vai lá e limpa, né? Então o filho vai com uma naturalidade, né? Vai lá, fiz algo aqui ruim aqui, mas confiante que o pai, tá bom, meu amor, vem cá, eu vou te limpar, né? Pronto, né? Então percebeu que se distraiu? Ok, agora vou voltar aqui, ó, renovar, e é isso, né? Então, a naturalidade deve estar presente na hora de se levantar das quedas pequenas, né, como as distrações, né, ou mesmo das quedas grandes, né, voltar com essa naturalidade, né, sem abusar, né, aquele pecado de presunção, né, posso cair quando eu quiser, que Deus vai me salvar mesmo e tal, Ele sempre vai me perdoar, né, não, aí também é um erro no extremo oposto, esse excesso de presunção, né, mas não ficar sendo muito escrupuloso, né, fazer tempestade em copo d'água com essas distrações. É suficiente voltar ao nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados, né? Então, se toda hora eu me distraio pensando em futebol, né, isso pode ser um sinal de que, cara, eu estou dando muita atenção para essa paixão que é o futebol. É errado, né? Não é errado, mas
cuidado, né? Não colocar meu coração no Flamengo acima de Deus, né? Isso pode ser uma tentação real, né? Da gente se distrair muito com essas coisas que a gente tem uma paixão muito forte, assim, né? Então, aquele tema que te distrai na sua oração pode dar uma pista aí de por que caminhos você deve levar a sua lista de mortificações, né? Positivamente, o combate contra o nosso eu possessivo e dominador é a vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, ela está sempre relacionada com ele, com sua vinda, com o último dia e com cada dia hoje, né? É porque na aula anterior ele terminou falando lá do hoje de Cristo, né? Então hoje é agora, o momento que Cristo quer a sua conversão é agora, o momento que quer que Cristo, que você esteja rezando, né? Rezar sempre, é hoje, é o agora, é o kairos de Deus. O esposo vem no meio da noite, a luz que não deve ser extinta é a da fé, meu coração diz a teu respeito, procurai a sua face. Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez, né? É aquela oração que parece que não vem, você se esforça, mas não vem nada, você está ali deserto. Alguns santos vivenciaram isso de uma forma mais profunda, né? São João da Cruz, ele vai narrar a noite escura dos sentidos, né? Que é um caminho que algumas pessoas passaram na sua ascese, né? Que depois que passa aquela fase de purificação, né? Quando a gente está numa via de ascese, a primeira coisa é evitar o pecado mortal, né? Você peca mortalmente, você perde a graça, não entra nem no caixão. Perdi o pecado mortal. Aí eu vou procurando evitar o pecado venial deliberado, né? Que é aquele pecado que não é mortal, mas que eu faço com a permissão da minha vontade, né? O pecado venial deliberado. Já venceu aí desses pecados, já está tudo bem com Deus, você está conseguindo se manter em estado de graça. Alguns santos entram nessa etapa que é a noite escura dos sentidos, né? Que parece que vem uma aridez, né? Total, né? A pessoa não sente mais nada, todas aquelas benefícios sensoriais que às vezes aquele gostosinho que vinha na oração no começo, aquilo se esvai, né? E a pessoa vive, né, um vazio, uma coisa assim. Muitos santos descreveram isso, né? E em maior ou menor grau a aridez diz um pouco disso, né? Esta acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com a relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos mesmo espirituais. É o momento da fé pura, que se mantém fielmente com Jesus na agonia do túmulo, né? Então, aquele negócio, né? Você não está sentindo nada, né? Você não sente nenhum prazer em rezar, mas você reza mesmo assim, né? Essa é a fé pura. É a fé que eu rezo porque eu acredito que eu tenho que fazer. Eu não sinto nada, não me traz nenhum bem-estar emocional, espiritual, nada, mas eu rezo porque eu sei que eu tenho que rezar, né? É a fé pura, que se mantém fielmente com Jesus na agonia e no túmulo. Se a aridez é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre pedras, o combate deve ir na linha da conversão. Então, se essa aridez é porque a minha fé é fraca, né, eu devo combater o combate procurando aprofundar as raízes da minha fé, o que pode ser conhecer a minha fé melhor, pedir a fé a Deus, Senhor, eu creio, mas aumentar a nossa fé, né? Diante das tentações na oração, a tentação mais comum e mais oculta é a nossa falta de fé. Na verdade, se a gente realmente acredita nos frutos da oração, se a gente tem fé nisso, a gente reza. É que muitas vezes a gente não acredita, né? Tá bom, né? Rezar aqui, não acreditar que isso vai ser mais frutífero na minha vida do que trabalhar. Essa falta de fé se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Quando começarmos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresentam-se como prioritários. De novo, é o momento da verdade do coração de seu amor preferencial. Com efeito, voltamos-nos para o Senhor como último recurso, mas de fato acreditamos nisso? Às vezes, tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Em todos os casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição de um coração humilde. Sem mim, nada podeis fazer, né? Vamos meditar nessas palavras, né? Sem Deus, não podemos fazer nada, né? Nossos atos não dão frutos, né? Então, precisamos estar unidos com Ele para que a nossa vida seja frutífera. Outra tentação, cuja porta é aberta pela presunção, é a assídia, né? A chamada preguiça.
Os padres espirituais entendem esta palavra como uma forma de depressão devido ao relaxamento de ascese, né? Tudo vai ficando um pouquinho mais capenga, né? O exame de consciência sai meio torto, o apostolado já não é mais tão buscado, né? Então eu faço o exame de consciência já deitado na cama, já nem penso direito, dormir no meio do meu exame de consciência, né? Isso é assídia, né? Essa preguiça espiritual, a preguiça de ser santo, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quanto mais alto se sobe, tanto maior a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria, passa então a ter mais confiança e perseverar na constância, né? Então, às vezes, assim, a humildade é uma saída para os dois extremos. O humilde, ele não vai se orgulhar em saber e achar que precisa, que consegue ascender a revelia das forças de Cristo, né? Porque ele é humilde. Mas o humilde também sabe que ele sozinho não é nada, e tudo que ele construiu ele fez junto com Deus, e Deus não há de abandoná-lo. Então ele também não cai no desespero. A humildade é uma ferramenta tanto contra a soberba quanto contra o desespero. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação, nas dificuldades. Nas dificuldades que a gente experimenta a confiança filial e que prova a nossa confiança filial. Se não houvesse dificuldades, seria muito fácil. A gente prova o nosso amor exatamente nas dificuldades. A dificuldade principal se refere à oração de súplica, por si ou pelos outros, na intercessão. Alguns deixam até de orar, porque pensam eles seu pedido não é ouvido. Aqui surgem duas questões, né? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Essa questão que eu falei lá dos pacientes, né? Vou pular aqui de que maneira é eficaz nossa oração. A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada por ação por excelência, a paixão e ressurreição. A oração cristã é uma cooperação com a previdência, com o seu plano de amor para com os homens, né? Então, Deus tem o seu plano de ação, né? É aquele negócio, né? Puxa, Jesus já foi para a cruz, já morreu por mim. Que sentido faz eu ainda precisar rezar? Ele já não venceu o pecado? Ele já não nos conquistou o céu? Ele já não nos trouxe a salvação? Para que eu ainda preciso rezar, né? Não, Jesus nos quer coparticipantes da sua redenção, né? Jesus quer que a gente tire um pedacinho de um espinho da sua cabeça, né? Jesus quer que a gente seja também o Simão de Cirene, né? A gente também está lá no sextou, né? Já tomou, sexta-feira vou tomar minha cerveja e tal, e a cruz apareceu ali no meio do caminho, né? É a tribulação, é ali que a gente prova o nosso amor. Não, eu vou ajudar a carregar a sua cruz, né? Também nós devemos ser sirineus, né? Nessas horas, né? Na hora do sextou. Assim. Então, perseverar no amor, orai sem cessar, sempre e por tudo, dando graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com orações e súplicas, estou no 2742. De toda parte, orai em todo o tempo no Espírito, para isso vigiai com toda a perseverança e súplica dos santos. Não nos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto para nós a lei é rezar sem cessar? Esse ardor incansável só pode provir do amor. Contra essa pesada lentidão e preguiça, o combate da oração e do amor humilde, confiante e perseverante. Esse amor abre vossos corações para 3 evidências de fé luminosas e vivificantes, né? Então, orar é sempre possível, a gente já falou, né? Por que a gente fala, né? Oração é todos os dias, exame de consciência é todos os dias, né? Leitura do Evangelho é todos os dias, porque senão a gente esfria, né? Para que você passe um dia dando frutos, você tem que ter presença de Deus. Um dia que você passa sem fazer oração, sem ler o Evangelho, sem mover o coração para Deus em algum momento, é um dia que não deu frutos na sua vida, né? É um dia que você não vai ter o que oferecer. E seremos cobrados do tempo que temos, né? Todo dia é dia para se fazer algo para Deus. Então, rezar todos os dias,
para perseverar no amor. É possível até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando, né? Às vezes você está num trabalho que é mais monótono, você pode estar fazendo uma oração vocal ali, enquanto você está fazendo aquilo, né? Então, eu tive um amigo lá que ele estava tentando colocar o terço, né, como uma prática do seu dia a dia, não achava tempo para o terço, mas ele tem cachorro, tinha que passear com o cachorro todo dia. Então na casa dele agora é ele que passeia com o cachorro todos os dias. Ele vai passear com o cachorro, leva o terço e vai rezando o terço enquanto ele passeia com o cachorro, né? O terço leva uns 20 minutos, não? Um tempo ali para passear com o cachorro e tal, né? Então, nada impede que você faça uma outra atividade. Claro, vão ter certas atividades que vão exigir muito da tua atenção e vai ser difícil você rezar junto, né? Mas você sempre pode rezar. Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixamos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Se não andamos para frente, caímos, né? Se abandonamos os meios espirituais, caímos, né? O pecado virá. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Oração e vidas cristãs são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor, da mesma renúncia que procede do amor, né? São José Maria Escrivá vai colocar, né? Santo sem oração, estranha santidade, né? Não existe um santo que se fez santo e que não rezou. A oração da hora de Jesus. Quando chega a sua hora, Jesus ora ao Pai. Sua oração, a mais longa transmitida pelo Evangelho, abarca toda aquela oração lá no Getsemane, né? A gente leu um pedaço dela agora há pouco. Abarca toda a economia da criação e da salvação, como sua morte e ressurreição. A oração da hora de Jesus é sempre a sua, assim como sua Páscoa, acontecida uma vez por todas, estará sempre presente na liturgia de sua igreja. A tradição cristã a chama com toda a propriedade a oração sacerdotal de Jesus. É a oração de nosso sumo sacerdote, inseparável de seu sacrifício, de sua passagem para o Pai, onde ele é consagrado inteiramente ao Pai. Nesta oração pascal, sacrificial, tudo é recapitulado nele, né? Essa que a gente leu agora há pouco, né? E a gente leu também no final da Quaresma, né? Um pouco antes da Páscoa, nas leituras da missa, a gente lia ela. A oração da hora enche os últimos tempos e os leva até a sua consumação. Jesus, o Filho a quem o Pai deu tudo, está todo entregue ao Pai e ao mesmo tempo se exprime como uma liberdade soberana, né? Isso é bonito, né? A gente falou lá quando a gente deu aula da Santíssima Trindade, e por que Jesus fala, quem me viu, viu o Pai? Porque o Filho é uma imagem perfeita do Pai. Ao gerar o Filho, o Pai não conserva nada em si. Tudo que está no Pai, o Pai gera no Filho. Essa semana são imagens perfeitas. Oi? Essa semana toda fez essa referência. A liturgia fez essa referência. Então, o Pai se doou totalmente ao Filho, né? Como o pai do filho pródigo, né? Ele fala para o filho mais velho, né? Meu filho, tudo que é meu é teu, né? O pai não fica com nada para si, ele doa tudo ao filho, né? E nesse momento da oração sacerdotal, Cristo se doa totalmente de volta ao Pai, né? Até a morte e morte de cruz. É a reciprocidade desse amor a que nós também somos chamados, né? Tudo que nós temos foi uma doação de Deus, né? Nada temos por nós mesmos, né? Assim devemos devolver todo o nosso ser de volta para Deus, sendo Ele o fim último da nossa existência. É a oração da unidade. Jesus realizou toda a obra do Pai e sua oração como seu sacrifício se estende até a consumação dos tempos. O Filho que se tornou o servo é o Senhor, o Pantocrátor, né, o Todo-Poderoso, nosso sumo sacerdote que por nós reza. É também aquele que ora em nós e o Deus que nos ouve. É entrando no santo nome do Senhor Jesus que podemos acolher interiormente a oração que Ele nos ensina. Pai Nosso. Já deu aqui a cena do próximo capítulo, né, que a próxima aula vai ser sobre o Pai Nosso. Sua oração sacerdotal inspira os grandes pedidos do Pai Nosso. A gente vai falar das 7 súplicas do Pai Nosso.
a solicitude pelo nome do Pai, a paixão por seu reino, o cumprimento da vontade do Pai, de seu plano de salvação e a libertação do mal. 7 pedidos que a gente faz no Pai Nosso. Por fim, é nesta oração que Jesus nos revela e nos dá o conhecimento indissociável do Pai e do Filho, que é próprio mistério da vida de oração, né? É nesse momento que ele vai falar para Filipe, né? Mostrai-nos o Pai, isso nos basta. Tanto tempo estou convosco, Filipe. Quem me viu, viu o Pai, né? Nesse momento da sua oração sacerdotal que ele se dá por conhecer dessa forma, né? Que ele e o Pai são um, né? Ok? Vamos terminar aqui com o nosso Regina Celli. Vamos nos voltar aqui para Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse final de semana tão mariano aí, né? De Nossa Senhora de Fátima, aí na sexta-feira. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal.